Olá, bom dia! Começando hoje a nossa aula de geografia. Como estão vocês? Gente, eu gostaria realmente que vocês participassem. Eu gostaria, na verdade, que vocês abrissem a câmera para a gente discutir um pouco sobre o conteúdo que eu tenho hoje a tratar com vocês. Geografia fala hoje sobre a tecnologia em tempos atuais. Nós vamos tratar um pouco aí de como a Revolução Industrial e o seu desenvolvimento até chegar aos dias de hoje, como ela vem transformando a vida e o espaço, né, geográfico. Claro que eu vou fazer um apanhado, o assunto é vasto, né? Não daria para em uma aula falar sobre tudo isso, é um apanhado. A gente fala sobre o surgimento, né, dessa indústria, o processo de globalização e de capitalismo e essa influência na produção desse novo espaço. E aí a gente vai fazer algumas indagações também, o que é capitalismo, o que é globalização, de que forma elas estão modificando, né, o nosso espaço. Então, a gente vai perceber aí que essa modificação no modo de vida e no espaço, na economia, ela tem influência, ela é fortemente influenciada pelo aumento da produção, e esse aumento da produção de mercadorias ela vai ser muito mais intensificada, porque não mais as empresas nacionais produzem, não apenas elas produzem para atender às necessidades locais, mas as empresas são a grande preocupação das empresas nesse momento é adquirir novos clientes, novos adeptos ao seu produto. Então, para isso, lançam mão de nova forma de comercializar. O comércio interno e externo vai ser muito mais favorecido, e também é esse momento que eles vão criar as multi e transnacionais, que é a saída das empresas nacionais para vários outros campos, ou seja, não é a saída em si, mas é a abertura de filiais em outras áreas, onde aumenta a possibilidade de venda dessa produção que aumentou, né? E aí a gente vai pensar também o que isso vai trazer de exploração para a natureza e de que forma a gente está usando essa nova produção. Nós estamos usando um consumo consciente ou a gente está sendo consumista, já que há uma variedade muito grande de produtos no mercado. Mas o bom dessa nova reestruturação é pensar que houve um avanço significativo na medicina. Então a gente vai tratar um pouco disso. Falar sobre a Revolução Industrial, eu trouxe essa imagem, né? Uma imagem do filme Tempos Modernos, que lembra o período da fábrica, né? Do início desse momento da industrialização. E eu até sugiro, eu deixo como dica para vocês assistir o filme Tempos Modernos. Eu coloquei só um trailerzinho na plataforma para que aguce a curiosidade de vocês, né? E para que vocês entendam melhor. Esse filme ele trata das condições de trabalho, né? A exaustão do trabalho nas fábricas, traz um pouco das condições de moradia, porque se a gente for fazer uma análise, a primeira revolução industrial ela acontece na Inglaterra, a princípio na Inglaterra, no século XVIII, e depois ela vai expandir para os outros países. Mas uma característica fundamental desse momento, para a gente entender, é que a população, grande parte da população era urbana, era rural. E com a chegada da indústria, um fato novo aconteceu, um fenômeno, né? A industrialização. As pessoas do campo migram para a cidade em busca de uma vida melhor, em busca de emprego, de realizações. Mas a cidade não está preparada para receber todo esse aglomerado de pessoas. E aí começam outros problemas, né?
de moradia, de transporte, de saúde, uma infinidade de problemas vão acontecer aí. Bom, além desses problemas, vai haver também uma modificação no espaço. O espaço que era predominantemente rural, ele vai sofrer as transformações, né? A princípio, as árvores davam espaço para a criação de gado, mas agora ela precisa também abrir estradas para a produção, para escoamento dessa produção, né? A estrada de ferro, estradas de chão, e depois vai aparecer os aglomerados urbanos, né? Vai aumentar, né? Vai crescer, o progresso começa a ser construído, e a energia elétrica, a gente já percebe nessa outra imagem aqui, bem mais acentuada. Se você comparar com a primeira imagem ali, que a gente não vê sinal ainda de energia, a outra passa uma linha. Então, as estradas começam a ser modificadas. A estrada de chão agora dá espaço para uma estrada já de asfalto, né? Para facilitar esse transporte de mercadoria. Então, os transportes também precisam ser modificados. Se a gente pensar no processo de como os portugueses chegaram no Brasil, por exemplo, eles vinham de caravelas, né? Em condições muito simples, muito precária em comparação com as atuais, e levavam dias, meses para chegar no Brasil. Algumas delas nem conseguiam chegar e afundavam e tinham problemas ou precisavam voltar. Então, há um processo agora de nova reestruturação, e dominada basicamente pelo capitalismo e de globalização, como eu já falei lá atrás. Mas o que vem a ser esse capitalismo, né? É um sistema que tem o lucro como objetivo principal, um sistema econômico, e que até esse momento não se fala em preocupação ambiental. Até esse início, ou se já sabia que estava prejudicando, não se falava. Talvez acreditasse que os recursos naturais fossem ilimitados, e a gente sabe que não é. Então a gente percebe que o nosso mundinho, o nosso planeta, sendo tratado à parte, né, sem grandes preocupações, e a ênfase vem dando ao lucro, ao acúmulo do capital, ao crescimento, né, de grandes empresas a partir desse lucro, né, com as fábricas, e pelo processo global que começa a surgir, né? As navegações já revelam isso através das trocas comerciais, mas agora o processo de globalização ele vai ser muito mais intensificado, porque agora a preocupação é com o comércio mundial. Então a globalização ela traz como característica principal a expansão desse comércio. A produção não é mais local, a produção é feita a nível, para que possa atender a nível mundial. Então existe aqui uma interdependência. A partir desse momento os países se tornam mais conectados, mais ligados, né? Interligados através desse comércio. Algumas empresas migram para outros países ou levam suas filiais. Isso gera uma concorrência. Tem seus benefícios, né? No caso da redução dos custos, quando aumenta a produção, criam concorrência também, né? E a concorrência ajuda a reduzir os custos do produto. Outra característica aí da globalização é a interferência política, né? Aliás, a influência política em diversas partes do mundo. Os países que mantêm conectados através do comércio, através de acordos, quando acontece um fato em determinado país, a repercussão, as consequências não é só local, mas ela vai atingir a todos os países que mantêm essa ligação.
ou essa interdependência. A cultura também é um outro fator fortalecido pela globalização. Nesse processo as pessoas viajam muito mais. O turismo, a busca por emprego em outros lugares, em outros países, o fato de assistirmos aos mesmos filmes, novelas, ouvir as mesmas músicas, isso gera uma conexão também com essa cultura. E a moda também, o que se usa no Brasil, por exemplo, usa em várias partes do mundo, principalmente o mundo ocidental, né? A gente usa calça jeans, tênis, que na maioria das vezes é produzido em outros países, né? Vem do Japão, vem da China, vem, né, de outros países, outras nações. E a gente vê aqui também essa imagem, né? Coca-Cola, Nestlé, Nike, que são produtos internacionais, são estrangeiros a nós, mas devido ao tempo que a gente utiliza esse produto, que a gente até esquece que é um produto não brasileiro, né? De origem de uma transnacional dessas. Aqui é esse outro símbolozinho do dinheiro, né? Mostrando que a globalização está preocupada muito mais com o capitalismo, com a geração de lucros, de riqueza e essa influência política no mundo inteiro, né? A imagem do rapaz com celular é outra que talvez mostre a nossa conexão, né, com o mundo virtual, com as redes sociais, e uma displicência, na verdade, aí, uma falta de consciência, na verdade, de cuidado ambiental, porque ele está jogando lixo, né, em qualquer lugar. Então, pensar na globalização, pensando no capitalismo, em todo esse avanço tecnológico, a gente precisa pensar também de como a gente está utilizando esses recursos, esses benefícios que estão facilitados ao nosso dia a dia. É claro que a gente sabe que nem todas as pessoas no planeta têm acesso a todas essas inovações. E quanto a isso, vocês podem comentar, vocês podem discutir, né? Ou perguntar quais as dúvidas vocês estão percebendo neste momento, o que vocês gostariam de acrescentar. Nossa, parece que eu estou sozinha, né? Tudo bem. Se tiver alguma dúvida, por favor, vai perguntando. Então, a gente vai falar de algo muito importante que o avanço tecnológico nos traz, que é o avanço da medicina. Pensar que aparelhos como uma ressonância magnética, ou a ultrassom, os aparelhos de raio-x, ela nos possibilita a investigar doenças na área interna do corpo humano, muitas vezes até no crânio, né? Na cabeça, na mente, estudar possíveis problemas e onde estaria facilitando a cura, né? Assim como as vacinas, que, por exemplo, contra varíola, contra paralisia infantil, sarampo, todas essas vacinas vêm trazer ou vêm erradicar esses problemas que antes matavam muitas pessoas. Assim como vem o avanço da medicina, vem trazer uma melhoria para os idosos, para as pessoas que sofrem com diabetes, com as pressões, né? Com a hipertensão, com pressões, né? E tudo isso vai trazer uma qualidade de vida melhor para a população. O que melhora também a expectativa de vida, o que traz também uma redução da mortalidade infantil e pensar que antes dessas tecnologias, qualquer doença ou praticamente qualquer doença era considerada risco de morte.
ela representava um risco de morte. Então, os avanços na medicina vai trazer aí uma melhoria significativa para o mundo, para a população. Existem cirurgias que hoje pode ser realizada em criança antes do nascimento. O feto pode ser operado, né? Através de cirurgias sem colocar grandes riscos para a família, para a criança e para a mãe. As cirurgias de laser também facilitou bastante a vida das pessoas, com cortes bem pequenos, assim como a robótica, né? Hoje se fala na biomedicina, hoje se fala na inteligência artificial, que tudo isso são melhorias encontradas no campo das inovações tecnológicas. Mas para que tudo isso aconteça, a gente precisa entender como nós estamos usufruindo de todos esses recursos. É preciso criar uma consciência de consumo, dizer não ao consumismo e entender que quando compramos, o ato de comprar ou de consumir não afeta só a mim, o meu bolso, mas afeta também ao meio ambiente, a uma sociedade. Então é necessário pensarmos, refletirmos como estamos usando esses recursos. Qual a real necessidade de consumir o que consumimos, né? Quais as consequências que isso pode causar? E aí eu coloquei aqui algumas indagações com essa imagem que representa bem. O que comprar? Por que comprar? Como comprar? De quem comprar? Como usar e como descartar? Olha só como é interessante a gente pensar nisso. Principalmente quando a gente diz ou quando a gente pergunta o que comprar e de quem comprar. Se eu vou comprar um cosmético, por exemplo, eu tenho que comprar de pessoas, de empresas que respeitam as exigências de preservação ambiental. Preciso entender se esse produto foi testado em animais. Eu preciso entender o que comprar ainda e como eu vou usar. Por exemplo, se eu vou comprar um caderno, eu preciso entender, eu estou realmente precisando desse caderno? Como é que eu vou usar ele? Eu vou usar ele de forma consciente para atender às minhas necessidades ou eu vou usar uma folha, arrancar e jogar fora? Lembrando que cada folha dessa que a gente está jogando fora é um pouquinho do meio ambiente que a gente também está devastando, né? Mas ainda há uma outra preocupação maior. Um celular, um notebook, um tablet é interessantíssimo para as nossas vidas. Hoje isso aqui é um instrumento de trabalho para mim. O notebook é um instrumento de trabalho. Mas a gente sabe que esses produtos, cada vez mais, representa menor tempo de vida útil. E o que eu faço com um celular, com um notebook, com um computador que não está mais em condições de uso? Onde descartar esse produto? Então é preciso nós entendermos, refletirmos como vamos comprar, onde descartar também, para não acontecer isso. O que vem acontecendo no mundo inteiro? Nosso planeta está afundando, o lixo está sobressaindo aí, ó, em cima de falta de consciência, né? Então a gente precisa pensar quais os impactos que essa tecnologia vem trazendo para o meio ambiente. Mas na verdade o impacto é causado por nós. Toda vez que nós usamos e abusamos, né, dos recursos, ou nós estamos utilizando de forma inadequada, nós estamos trazendo consequências para o meio ambiente.
Então é preciso a gente pensar numa palavrinha muito importante hoje, que é a sustentabilidade, ou seja, é um desenvolvimento sustentável. O país precisa se desenvolver, o mundo precisa desenvolver novas tecnologias. É importante, sim, a gente já percebeu na medicina, a gente está vendo agora a necessidade da gente ter vacinas, né? Coronavírus. E como é que nós sabemos que tudo isso é importante, mas a gente precisa pensar nas próximas gerações. Então, a palavra sustentabilidade significa desenvolver com responsabilidade, desenvolver sem comprometer as próximas gerações. Os recursos naturais são esgotáveis, e se a gente usar exageradamente, sem essa consciência, vai acabar. Os impactos estão aí. O capitalismo, a indústria, a globalização gerou impactos negativos significativos. E os recursos estão pedindo socorro. Ou seja, a natureza está pedindo socorro. E o mundo inteiro hoje já tem essa consciência, já tem essa noção, na verdade, de que o mundo precisa cuidar do nosso planeta. Ou seja, as pessoas precisam cuidar do nosso planeta. Nós, quando eu digo as pessoas, eu me refiro aos gestores públicos, mas cada um de nós. E aí foram debates, congressos, fóruns para discutir quais as medidas podemos tomar para preservar. O que a gente pode fazer para reduzir a emissão de gás carbônico, a redução ou para diminuir os impactos de um processo de aquecimento global. O que a gente pode fazer com as mudanças climáticas? O que a gente pode fazer para evitar isso? Mais importante do que todas as leis que foram criadas, as proibições de não caçar, não pescar, o mais importante que tudo isso é consciência. Porque a consciência começa em casa, de não jogar um papel, um lixo na rua, de cuidado com o nosso ambiente. Não apenas usufruir de todas essas vantagens, mas usar com sabedoria, usar com responsabilidade. Eu agradeço pela aula de hoje. Um abraço a cada um de vocês. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e na próxima nós voltaremos. No meu canal no YouTube tem outro vídeo falando sobre meio ambiente, tem algumas outras considerações. Eu vou postar esse também. E para quem ainda não é inscrito no meu canal, faz favor, pode se inscrever, comentar, pode colocar dúvidas, comentários, pode sugerir, né? E eu estou aberta às discussões.